para Jesus. Uma linda salva de palmas. Oh, meus irmãos, é tão bom estar aqui na casa de Deus, porque nós vamos ouvir coisas boas, nós vamos ouvir coisas que vão nos ajudar hoje, e algumas delas poderão nos ajudar até o final da nossa vida, porque Deus ensina o que está no momento, nos atacando, o que fazer para destruir, e também aquilo que já está programado, ou que o inimigo vai programar. Mas Deus sabe até o que o inimigo vai programar, sabe, Ele tem presciência, tudo veio dele. Quer dizer que veio o inimigo dele, veio, o inimigo era anjo, mas aí resolveu pecar contra Deus, pecou e tornou-se um demônio. Um dia ele vai ter fim, que Jesus vai pegar todos eles, jogar lá no lago, que arde com fogo e enxofre, e vai fechar a porta e vai ficar com a chave na mão dele, nunca mais vão sair de lá. Bem, então nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa história do inimigo, que Deus sabe o que vai fazer, e vamos pegar a história de Deus, que é a palavra que vai nos ajudar. Com essa palavra, nós seremos bem-aventurados, felizes, e vamos conquistar as bênçãos do Senhor, isso sem sombra de dúvida, amém? Amigos, vamos no Salmo 7, vamos ver o que o rei Davi está falando aqui, no versículo número 1 e 2. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem. A gente tem que buscar de Deus a salvação, a proteção daquele que nos persegue. Mas quem é que está me perseguindo desse jeito? Aquilo que está lhe acontecendo de errado, aquela tentação, aquele sofrimento que vai lhe enjoando, uma hora dessas vai acontecer que você vai aceitar. Aí você vai se perder completamente. Quando você tem essa palavra, aqui você pode dizer, Deus, como Davi orou, eu oro. Eu quero que o Senhor me salve de todos que estão me perseguindo. E para quê, Davi? Ele explica aqui, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando sem que haja quem a livre. Se Deus não lhe salvar, o inimigo vai lhe arrebatar a alma, como o leão arrebata a presa, e destrói completamente. Não tem jeito, mas se você for livre por Deus, isso aqui não vai acontecer e não deve acontecer. Tem fatos que, se você fizer, vão destroçar a sua personalidade, vão destroçar o seu caráter, vai acabar com os seus sonhos, com os seus planos, e você vai ser uma coisa qualquer, aí que não vai ter mais aquela firmeza que teve. Então, antes que aconteça, estão lhe perseguindo, seja uma pessoa que busque a Deus orando, dizendo, Deus, me salve desses meus inimigos. Eles vão querer, o plano deles é me arrebatar, me destruir, eu não preciso do que eles estão oferecendo, e eu não quero. Deus entra em ação e Deus faz essa obra para você. E Deus tem muita coisa a fazer. Nós vamos lá para o livro de 2 Crônicas. Eu não vou contar toda a história do rei Asa, porque eu já tenho pregado sobre ele, mas eu quero um fato aqui. O Asa, quando pegou o reino, o pai dele havia morrido e ele assumiu, o reino estava bagunçado. O Asa começou a falar para o povo, buscar Deus, o povo buscou e Deus consertou. Passaram ali 10 anos sem problema algum. Simplesmente sumiram os bandidos que assaltavam pelas ruas, sumiram os problemas, houve prosperidade. Enquanto ele serviu a Deus, a prosperidade esteve, mas ele não observou um fato, que veio uma tentação do demônio. Então ele reuniu o maioral da nação, os maiorais da nação, e disse, olha, enquanto a terra está tranquila, vamos fazer igual fazem os outros países, criar grandes muralhas na nossa cidade, criar armas, um bom exército, porque nós não sabemos até quando. Ele pegou na bagunça, e Deus deu a paz. Ele esqueceu que, se continuasse com Deus, teria a paz completamente. E hoje tem muita gente que faz isso, a pessoa vem para a igreja toda quebrada, vítima de bruxaria, feitiçaria, gastando dinheiro aqui, gastando ali, problema sério. Aí ela encontra Jesus, Deus começa a abençoar e prospera. E começa então uma vida diferente. E a pessoa começa a se afastar de Deus. O inimigo vai vir. Quando Asa fez isso, o que ocorreu? Ele abriu a porta para o inimigo vir contra ele. Está no 2 Crônicas,
capítulo 14, versículo 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Veio lá da Etiópia, de longe. O plano maligno muitas vezes vem muito longe até eclodir. Veio a pé, quando era aquele exército de 1 milhão de homens. Alguns deles não eram soldados, mas eram aqueles que mantinham o exército de pé. Eles traziam animais à vontade, parecia uma mudança. Traziam tudo quanto tinham, traziam ouro e tal, e muitas coisas para comprar comida pelo caminho. E de repente, quando Asa viu, tinha 1 milhão de soldados para enfrentar. Ele tinha feito o exército no país dele, que era o reino de Davi, chamava-se Judá esse país. E tinha 580 mil soldados. Então, para cada um etíope, para cada um de Asa, tinha 2 etíopes. A coisa ia ficar muito séria. Mas o Asa tinha uma virtude. Ele lembrou-se do Senhor Deus, do que Deus fez por ele. E ele estava assim meio, não estava desviado, mas ele estava deixando a tentação vir sobre ele, fez as muralhas, fez o exército, mas viu agora que não era páreo para o exército inimigo. Que ao contrário, o exército inimigo veio para destruí-lo. Diz assim o versículo 10: Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E quando Asa viu aquilo ali, ele fez o certo, olha. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar. Então vamos parar nessa partezinha aqui. Se nós estamos com um problema, e às vezes nós estamos por culpa nossa, não buscamos a Deus, demos ouvido ao inimigo, ficamos sem contato com o Senhor, e o inimigo aproveita, que já é uma tentação. O inimigo não é um bicho otário, como parece nas manifestações, parece um ser burro, não. Ele tem a sua capacidade, que ele era anjo. O anjo foi feito um pouco acima do homem, de mais capacidade. Por isso nós nunca devemos ficar conversando com o demônio. Ele engana a gente tranquilamente. A nossa capacidade é menor. Nós achamos que somos os tais. Não, eles têm a capacidade deles. E eles vêm então, quando vão assaltar a sua vida. Jesus disse que o reino do diabo é um reino organizado. Se ele se levantar contra ele, o reino dele vai sucumbir. Então eles têm um plano. Ele manda aqueles que vêm alardoar alguma coisa na sua vida. De repente, em poucos dias você ouve algumas histórias que o final é tudo igual. E você julga no coração: ah, comigo é diferente, se acontecer isso que eu vou fazer. Você não perguntou nem a Deus, você não foi para a palavra, você já errou ouvindo essas histórias que não lhe interessam, principalmente histórias sujas, de pessoas que não têm o temor de Deus, só vai terminar mal. Aí você já pôs aquilo no coração. Por outro lado, vem alguém e conta outro tipo de história, é tudo usado pelo inimigo, e você começa a abrir os olhos: não, eu preciso. Eu só tenho esse tempo aqui na vida, eu tenho que me realizar, tenho que prosperar, tenho que deixar para os meus filhos, senão como é que eles vão viver? Do mesmo jeito que você viveu, seus pais foram, seus avós foram, bisavós foram, e a família continuou. Agora você conhece Jesus. O que você não pode deixar de dar para eles é o entendimento da palavra, aquela fé firme, para que eles amanhã não neguem o Senhor e possam buscar de Deus e ter mais. E também, simplesmente, a dependência do Espírito Santo. Porque se eles aprenderem a orar, a buscar a Deus, o Espírito de Deus vai falar com eles o que deve falar. O que ocorreu aqui? O Asa, então, na hora, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, nada é para te ajudar. Quer dizer, Deus gosta de ajudar. Isso era a fé que ele tinha no coração, que aprendeu na palavra. E que muita gente não aprendeu. Deus tem prazer de ajudar a qualquer pessoa. Até o perdido, na hora que ele pede, Deus dá mais uma chance para ele. Só que ele não aproveita. Deus é o nosso ajudador, ele tem prazer em ser. Nada é para ti, ele disse aqui, ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força.
Não importa se a pessoa é poderosa, mas está fraca para aquele inimigo. Ele achou que estava alto. 580 mil, puxa, que exército fabuloso. Mas só que o outro veio com 1 milhão. Aí agora tem que lutar contra 2. Aí que mais que aconteceu? Ele disse que nada para ti. Quer o poderoso para ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Até o que não tem nenhuma força. A Bíblia diz, digo fraco, sou forte. Então a pessoa que está numa situação desfavorável, deve pegar a palavra de Deus, eu vou vencer, Deus vai me ajudar. Lógico que vai ter que fazer um esforço maior na fé, não físico. Tem que buscar mais a Deus. Mas todo mundo deve buscar a Deus. Ter um momento de consagração, de busca para entender a vontade de Deus e receber a resposta. Ele continua assim, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Quando o Zerá apareceu, o Asa não foi agora na força dele, já sentiu que o negócio era sério. Nós vamos, mas vamos em nome do Senhor Jesus. Nós confiamos em Deus. Essa deve ser a nossa decisão. Mas durante a decisão, no decorrer da batalha, daquilo que está lhe atacando, que você quer vencer, você deve orar mais a Deus. Senhor Deus, eu preciso. E Deus então vai ajudar você. Viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. Fez a oração certa. Quem ora dessa maneira pode ter certeza que vai receber a bênção. Há uma tentação. Além dessas que eu já falei, daqueles que anunciam as más coisas, que corrompem os cristãos bobinhos, que dão ouvidos a eles. Então, é preciso que a pessoa fique ligada em Deus, porque Deus vai dar a orientação. Ele já dá a orientação na oração. Às vezes você não sabe nem pedir. Deus, me ajuda agora a fazer a oração necessária. E de repente você começa assim a ficar inspirado, a coisa começa a melhorar para você. Rapaz, eu vou fazer isso. Deus vai me usar e vai usar você mesmo. E o que ocorreu? E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa. De uma hora para outra eles começaram a ficar feridos. Eles eram de outros povos que estavam atacando o povo de Deus, que não lhes fez agravo nenhum. Eles tinham todo o direito de pedir a Deus a intervenção, e Deus interveio. Meu irmãozinho, na sua batalha contra o inimigo, você pode crer que Deus fere o inimigo. Isso aqui é um exemplo daquilo que acontece no mundo espiritual. Isso aqui são lições para nós. Isso aqui é como se fosse um ensaio que Deus escreveu, mas isso foi real. De uma hora para outra, esse 1 milhão começou a ficar ferido. É como quando estava passando pelo Mar Vermelho, o que ocorreu? O faraó vinha, o Senhor Deus saiu da frente do povo dele e passou para trás. Aqui Deus era luz para os hebreus. Estão falando da noite que eles atravessaram o Mar Vermelho a seco. E mais para trás era trevas. Você imagina, naquele tempo não tinha lanterna, naquele tempo não tinha energia elétrica, não tinha bateria de automóvel, eles não tinham automóvel, era no cavalo, na charrete. Eles andando numa escuridão igual breu. Não sabia onde iam, ficava ouvindo os passos ali, um seguindo, e sabe o que Deus fazia? Deus vinha e tirava os pinos das carroças, os cavalos empinavam, empacavam, não queriam andar para frente, eles metiam o chicote, ia consertar as carroças, estragava outra, e foi até que os filhos de Israel passaram o Mar Vermelho, e aí as águas vieram e cobriram a todos eles. Aqui Deus os feriu. Eles ficaram simplesmente fracos, sem capacidade alguma, sei lá, aquele braço que era bom na espada ali, deu um artrite que o cara não aguentava nem mexer com o braço, ou deu ali, sei lá mais o que. Eu sei que eles foram feridos. E o que ocorreu mais? E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, terra dos filisteus, onde o Abraão chegou, onde o Isaac chegou, quando iam lá para o Egito, chegou até lá. E caíram tantos os etíopes, que já não havia mais vigor neles, vigor algum.
Perderam toda a força, toda a ousadia que tinha, porque Deus batalhava por Israel. Quando você está lutando contra qualquer obra do inimigo, seja uma tentação moral, seja uma doença física, um problema na família, o inimigo vai acontecer vai acontecer isso com eles. O que vai ocorrer? Eles vão ficar fracos, incapacitados para continuar a batalha. Mas você deve se fortificar no Senhor e na força do seu poder. Agarrar com Deus eu vou conseguir. Perseguiram até Gerar, terra dos filisteus, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, que são os anjos de Deus. Deus mandou o poder dele lutar. Uma vez o profeta Eliseu estava na casa dele, o rei da Síria mandou prender o profeta Eliseu, porque ele ouvia a 300 quilômetros de distância o que ele da Síria planejava e contar para Israel, Israel se livrava. Vai lá e traga esse homem. Mas o Eliseu já sabia de tudo isso, porque ele já ouvia. Esse rei estúpido mandou o exército. O Eliseu naturalmente orou. E quando você sente de Deus o toque, ore, porque Deus não ia falar à toa com você. Às vezes você sente que vai acontecer alguma coisa com um familiar. Vou ver se vai acontecer. Vai. Depois você vai chorar. Não, Deus, está amarrado esse mal. Em nome de Jesus eu não permito. E nós devemos estar sempre em oração, pessoal. Às vezes eu estou dirigindo e vejo lá uma pessoa trocando pneu. Quantos já morreram? Oh, Deus, tem misericórdia desse cidadão, proteja. Vejo uma pessoa assim, inadvertida, com esse tal desse celular e atravessando a rua sem ver. Eu até buzino às vezes quando eu posso, para dar um susto, para ver se a pessoa acorda, que o outro pode pegar. E outras coisas mais que acontecem assim. E quantos casos já tem acontecido desse jeito? Então você tem que estar sempre ligado com Deus para poder abençoar. Dar um recado para a pessoa. Você sentiu, mas principalmente falando com Deus. O Eliseu foi avisado. Quando o exército chegou, tomou toda a região, todo mundo a sua posição lá para prender um homem. Parecia que ele estava lutando com o exército. O evangelista do profeta Eliseu abriu a janela e disse: homem de Deus, misericórdia, está tudo cheio aqui de soldado. Aí o Eliseu disse: ô pai, abre os olhos dele para ver. E quando abriu, ele viu que tinha mais soldados de Deus do que do inimigo, soldados de fogo, carro de fogo. E ele então sossegou. Meu irmão, isso tudo é lição para Deus. Nós estamos com Deus, não deixe o medo entrar, com medo tira o seu Deus de operação. Não, já orei, está amarrado em nome de Jesus e você vai obter vitória. Mas missionário, o negócio é sério, tudo é sério na vida, pessoal. Não tem nada fácil, não tem nada de brincadeira. Se vier a Deus é para a gente séria, a gente quer vencer. O inimigo arma as maiores ciladas e você não cai. Os bobinhos caem e depois pagam a conta. Aí voltando aqui agora. E foram quebrantados diante do Senhor, diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Quer dizer, toda a riqueza que eles trouxeram para a estrada, para o tempo que ia viver, porque ia tomar com a terra dos hebreus e tudo, não adiantou nada. Passou para os filhos de Israel. E o que eles fizeram mais? E feriram os filhos de Israel, todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam toda a cidade, porque havia nelas muita presa. Então os etíopes estavam todos ali, o pessoal dali deve ter facilitado para os etíopes, e eles pagaram a conta também. Os filhos de Israel levaram um grande despojo de lá também. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundâncias e camelo e voltaram para Jerusalém bem. Mas por que ocorreu isso? Porque o Asa orou e disse: peço ajuda, Senhor. E para ti tanto faz ajudar o poderoso como o fraco. Vamos ficar de pé que eu vou pedir ajuda para você também. E para você que está em casa agora, e Deus vai abençoar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, concentra a sua fé, ligue-se em Deus agora. Pai, eu venho a Ti nesse momento, apresentar a Ti esse povo que está aqui na igreja. Alguns, ó Deus, estão mal de saúde, com problemas, ó Deus, de todos os lados. Outros têm problemas em casa, no casamento.
com os familiares. Meu Deus, nós pedimos agora ajuda. Pedimos que as barreiras do inimigo caiam por terra e que as pessoas que estão, ó Deus, na tua presença, sejam completamente libertas agora. E aquelas que não estão, Pai, pelas quais os familiares estão orando, oh meu Deus, envia os teus anjos onde elas estiverem agora também, porque nós as colocamos diante do Senhor e pedimos a libertação, e eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas, eu repreendo toda a força do mal, e eu expulso, e eu digo: saia, vá embora, desapareça, para nunca mais voltar. Leva a sua doença, a sua dor, o seu problema, a sua sequela, a sua enfermidade, essa tentação demônica que está sobre essa vida, e eu mando: sai, em nome de Jesus. E você diz: eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Senta um pouco. Nesse dia nós não estamos pegando testemunha aqui da reunião, porque senão fica todo padrão, todo dia a mesma coisa. Deixa Deus operar. Um dia você conta tudo, ou pode contar depois, já com o pastor Jaime, em nome de Jesus. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Francisco sofre com dores no corpo por causa da profissão de pedreiro. A dor na coluna, eu estava trabalhando e deu aquela dor fina na coluna, na lombar. Aí fui pegar uma latra de concreto para passar para o rapaz, o parceiro de serviço, na escada. Ele encheu o muro, as colunas, e dali para cá não aguentei trabalhar mais. Devido à profissão que esse paciente executava, né, de muita sobrecarga, muitos movimentos repetitivos, pode ter gerado esse desgaste articular, né, onde eu tenho a diminuição do espaço, né, de uma vértebra para outra, gera sobrecarga nas articulações, o que pode gerar ou causar a dor. Em seguida, Francisco sente dores fortes nos joelhos. Foi imediato também. Eu levei uma pancada no joelho, não parou mais de doer, inchação. E era as duas pernas, começou a inchar foi as duas. Eu fiquei afastado da empresa, eu não conseguia trabalhar. Aí meu irmão quase com dó de mim, para não ficar em casa assim, que eu tinha que me alimentar, sobreviver, né? Meu irmão falou: vamos trabalhar comigo. Aí eu ia mais só para ir mesmo, me esforçar, mas era muito devagar para trabalhar, não era esforçado. Se esforçava, mas ao mesmo tempo não dava renda, né? Só Jesus para me socorrer. Aí que eu ficava fazendo bico, sem aguentar trabalhar. Eu ficava pensando, eu digo: meu Deus, será que ele vai ficar assim por vida? Não vai melhorar? Porque era a dor muito forte que ele sentia, ele ficava chorando. Olha, irmão, eu me sentava numa cadeira, se eu me sentasse num lugar igual esse aqui, igual sofá, no sofá desse aqui, para me levantar, eu saía me arrastando. Tinha vez que eu vestia a calça comprida nele, porque ele não aguentava se abaixar. O pior momento foi nessa época que eu estava praticamente de cama. Por causa que eu via ela trabalhando, minha esposa trabalhando em casa de família, e eu não podia reagir, né? Todos os dias eu assistia missionário, todos os dias. Mesmo com muita dificuldade, ele não deixava de ir à igreja. Ele chegava sentindo muito cansado, muito exausto por carregar aquele problema há vários anos. O missionário R.R. Soares visita a cidade de Maceió. Francisco não perde a oportunidade e comparece para receber a bênção. Quem veio aqui na frente é para ser curado agora. Do problema da coluna, que eu sei que o Senhor cura, tem prazer em curar, e eu vou ver o Senhor curando essas pessoas. Me curou, foi Jesus que me curou mesmo, porque não sinto mais nada. Olha, irmão, não mudou de 90% não, tem que falar que mudou de 1000 para frente. Nas pernas, inchação nas pernas não tem mais, graças a Deus. Ó. Estralava muito as pernas, agora não está estralando mais. Tanto da coluna como do joelho, só Jesus mesmo para curar. Porque do jeito que ele estava, só Deus mesmo. Antigamente chegava, sentava logo na cadeira, no assento da igreja, porque não conseguia às vezes ficar tanto tempo em pé.
e agora ele chega, ele canta, ele dança. Agora eu não preciso mais ajudar ele vestir na calça, que eu quem ajudava e calçar as meias nele, o sapato. Eu me sinto um jovem de 20 anos mesmo. Glória a Deus. Ô Francisco, 20 anos é o missionário, hein? Que agora dia 6 faz 21. E glória a Deus por isso, é do segundo tempo, né, pessoal? O primeiro tempo já acabou com 50 aí, e aí nós estamos no segundo. Mas Deus abençoe em nome de Cristo. Agora vamos abrir o coração, por favor. Missionário, tenho 61 anos e estou passando por uma fase difícil. Sempre tive um bom emprego e enquanto podia oferecer o melhor para familiares e amigos, minha casa vivia cheia. No entanto, ao passar por uma dificuldade financeira, não recebi ajuda de ninguém. Todos viraram as costas. Atualmente, trabalho em algo muito inferior ao que Deus pode me dar, mas não consigo ver uma oportunidade melhor. O que devo fazer para uma mudança ocorrer em minha vida? Eu não sei por que o cristão tem a casa cheia de amigos, que Jesus falou o contrário. O dia que você der uma festa, não chama os seus amigos que podem retribuir. Chama os pobres, coitadinhos, que você vai ser retribuído no céu. Você deu, agora precisa. Não sei o que Deus está lhe ensinando, mas se você ler a Bíblia, você vai entender e Deus vai falar com você. Aí você vai ter a resposta verdadeira. Agora eu queria orar com todo mundo, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Depois você entrega o papelzinho. Ô meu irmãozinho, não brinca com a sua família não. Põe a coisa boa em casa, que esse pessoal do mundo só tem coisa errada. Para dar para vocês. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nós estamos orando agora. Estamos entrando em nome de Jesus em Tua presença para assumir o nosso lugar. Deus, eu oro para a pessoa que está em casa, está com uma dor, ó Deus, acima do tornozelo esquerdo, que não está aguentando, bem antes da panturrilha, pois eu mando que esse mal saia agora, e qualquer outro mal saia, em nome de Jesus Cristo.